livro de Eclesiastes, irmãos, é um livro que eles entendem que foi escrito por Salomão. O nome Eclesiastes no hebraico é o nome Coquelê, que significa pregador, né? Não sei por que colocaram Eclesiastes, mas na verdade o hebraico Coquelê significa aquele que prega. Então o livro de Eclesiastes, ele foi escrito talvez por Salomão, porque o próprio livro traz o nome dele, né? Alguns dizem que não, outros dizem que sim. E o livro de Eclesiastes, por quê? Porque o versículo 1 no capítulo 1, você já lê aí, né? Está escrito assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Bom, o único filho de Davi que foi rei de Jerusalém foi ele mesmo. E a palavra pregador aqui no versículo 1 é exatamente a palavra coquelê, que é o nome do livro. Só que aí na tradução de João Ferreira deu o livro o nome de Eclesiastes. Poderia chamar pregador, porque está aí no versículo 1 e no capítulo 1 o nome do livro. E esse livro eles dizem que foi escrito na velhice de Salomão. Salomão escreveu Cantares na juventude por causa do amor romântico com a sunamita. E você vê que está eivado de romantismo, e os jovens são bem mais românticos, né? Não que a gente vai ficando velho e não fique romântico, mas o amor romântico é uma coisa assim, mais da juventude, né, Leila? O meu brother aí ainda é romântico, né? Amém, amém, é isso aí. E aí, irmãos, o livro de Cantares, eles dizem que foi escrito na juventude de Salomão, o livro de Provérbios na maturidade, um livro de sabedoria, né? Ele escreveu mais de 1000 provérbios que não estão aí na Bíblia, mas alguns estão. E o livro de Eclesiastes foi o livro da velhice. É o livro onde ele escreve no final da sua vida, onde ele inquire sobre várias situações da vida humana, como uma forma de encontrar sentido e significado para a vida. É um livro muito atual, um livro muito bonito, um livro que tem um aspecto assim muito filosófico. Por quê? Porque ele inquire várias coisas que o homem busca, procurando achar sentido na vida. Na ciência, na sabedoria, nos livros, no dinheiro, nos bens, na riqueza, no poder, na fama. Em várias coisas ele inquire nesse livro como uma forma do homem encontrar algum tipo de realização e principalmente sentido e significado da vida. Então é um livro bastante atual, onde hoje muitos também estão à caça dessas coisas, tentando encontrar nelas o verdadeiro sentido da existência humana. Mas o livro é bonito porque ele chega no final de tudo, né? Quando ele inquire sobre todas as coisas, ele usa uma palavra que nós vamos lê-la aqui, também no texto de hoje, uma palavra que é encontrada reiteradamente no livro de Eclesiastes, do início ao fim, que é a palavra vaidade. Você pode ver que se você for no capítulo 1, no versículo de número 2, o livro já começa falando isso. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Então veja que esse livro, ele introduz essa palavra meio misteriosa, que na nossa opinião ela não tem hoje o conceito que ela tinha na época que foi escrita e traduzida para esse livro. A palavra vaidade hoje, você sabe muito bem o que ela significa para o homem moderno, né? Quem que é a pessoa vaidosa? É aquela pessoa que busca as coisas só para si, né? É aquela pessoa que só quer cuidar dela, é aquela pessoa que quer todos os olhares para ela, é aquela pessoa que de repente quer se sobrepor às outras. A vaidade, no conceito moderno, é esse conceito onde a pessoa não se importa muito com os outros, só consigo mesmo. Ele é muito vaidoso, ele dá um valor excessivo a ele mesmo. Esse é o nosso conceito de vaidade. Só que a palavra vaidade no livro de Eclesiastes não tem esse conceito, mas nem de longe, não é? A palavra vaidade no livro de Eclesiastes, eu não sei qual é a palavra utilizada na NVT, que eu não tive a curiosidade de ver. Se você tem a NVT, você pode até olhar para mim e dizer se é vaidade. Mas
A palavra vaidade no hebraico, aqui no livro do Coquelê, do pregador, do Eclesiastes, eu acho que a palavra que mais se aproxima a ela é inutilidade. Vaidade aqui tem um sentido de inutilidade, tem o sentido de algo vazio, tem o sentido de algo que não preenche, tem o sentido de algo que se perde. Por isso é que lá no capítulo 1, já nos primeiros capítulos, ele diz: vaidade, tudo é vaidade e correr atrás do vento, entende? Essa coisa que você não consegue pegar, essa coisa que não tem valor eterno, que é durável, é aquela coisa inútil, vazia de sentido. E aí você entende muito bem por que ele usa esse sentido, essa palavra. Porque ele inquire sobre várias coisas que o homem busca e no fim ele chega à conclusão que tudo é vaidade, tudo é vazio, tudo é inútil, tudo é desprovido de consistência para dar ao homem o verdadeiro sentido e significado da vida. O reverendo Caio Fábio, nos idos tempos que ele ainda era mais bíblico e mais firme nas escrituras, ele tem um livro sobre Eclesiastes que é muito bonito, Ele descreve exatamente isso de uma forma muito poderosa, que é um livro extremamente atual e contemporâneo, principalmente que a nossa sociedade hoje, divorciada de Deus, busca sentido para a vida em outras coisas. E o livro diz que esse homem não encontra. Tudo é inútil, tudo é vazio, tudo é efêmero. Por mais que você pense que tem, amanhã você pode não ter mais nada. E no fim resta o vazio, a inutilidade. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. Eu disse aqui na reunião de oração que uma imagem bonita para você perceber o conceito dessa palavra no original é a bolha de sabão. Você que foi criança, você se lembra que teve um dia que você fez bolinha de sabão. Lembra, Geile? Você fez isso? Você fez isso com canudinho de mamão ou você fez isso com aquela borrachinha que você compra nas lojas? Não, então você não teve infância não. Porque quem teve infância de verdade fez o canudinho de mamão. E aí fazia lá o sabãozinho e soprava a bolinha. Hoje é sem graça, você pega o negócio, faz assim, sai um monte de bolha, de bolinha, ficou sem graça. Porque o bonito era fazer uma de cada vez no canudinho, aí saía aquela bola bonita, aí a meninada ficava doida. Pastor, por que esse, eu acho que o senhor falou que é o modelo ideal? Porque a bolinha, a bolha de sabão é exatamente isso. Quando ela sai muito bonita, brilhante. Mas à medida que ela vai vivendo, ela vai perdendo o brilho, se desboroando, e de repente ela fica translúcida e de repente ela some. Essa é a ideia da palavra vaidade. É uma coisa que à primeira vista é brilhante, ofusca, é desejada, mas com o tempo ela vai se perdendo o brilho, vai ficando opaca, até se perder. É uma mensagem boa para a gente hoje divulgar aí nos lugares onde você percorre na sua vida, onde os homens estão em busca de tantas coisas e que essas coisas de repente têm o seu brilho original, mas esse brilho se perde. Tanto é verdade que o livro de Eclesiastes, ele termina com o capítulo 12, falando sobre a velhice, está vendo? Até o próprio livro é um exemplo disso, porque ele termina fazendo uma narração muito bonita da pessoa que vai ficando velha, dando exatamente essa ideia que até a vida humana, se você se apega demais às estéticas humanas, você corre o risco de ter uma vida sem sentido, porque daqui a pouco o dente cai, o cabelo fica branco, o cabelo cai, não é? As pernas perdem a força. Depois você lê o capítulo 12, você anda com dificuldade, os movimentos são mais lentos,
Isso tudo é vaidade, correr atrás do vento, porque tudo se perde, é bolha de sabão. A gente vê aí, né, na internet da vida, hoje eles fazem isso, quem gosta de ver, eles põem o rapaz novo, depois mostram a pessoa velha, né? Você fala, puxa, está tão diferente. Mas é verdade, irmãos. O livro de Eclesiastes é essa joia no centro da Bíblia, que ele já nos prova que todas as coisas desse mundo, embora sejam coisas boas, porque o livro não fala que são coisas ruins, mas não são o fundamento certo para você encontrar o significado da sua vida. Não é. Você vai terminar a sua vida extremamente frustrado se você buscar essas coisas como sentido e significado da sua existência. Por quê? Se perde. Tudo se perde. E aí, querido, o escritor, ele inquire sobre isso, ele chega a uma conclusão maravilhosa no final do livro de Eclesiastes, no capítulo 12, abre aí para você ver, no versículo 12, depois que ele fala que ele inquire sobre tudo, que ele procura sobre tudo, que ele se lança todas as coisas que um homem poderia se lançar para encontrar significado da vida, no final de tudo, veja o que ele termina dizendo. Verso 12: Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado na carne. De tudo que se tem ouvido, ou seja, de tudo que eu escrevi, que eu experimentei e mostrei aqui nesse livro, que o homem pode se lançar e buscar, para buscar sentido na sua existência, ele diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então veja, querido, que Salomão no final da vida, e olha que ele foi um homem que teve tudo que um homem nessa terra poderia ter. Foi o homem talvez mais rico, um dos reis mais ricos e poderosos do seu tempo. Teve muitas mulheres, teve muitos cavalos. O trono de Salomão era de ouro, o talher que ele comia era de ouro, o copo que ele bebia era de ouro. Ele tinha tudo, e além disso tudo ele tinha sabedoria, era o homem mais sábio dessa terra. As pessoas vinham de reinos distantes para ouvir a sabedoria de Salomão, e a glória do reino de Israel, nunca mais reino nenhum nessa terra teve a glória que Salomão teve no seu reino. E ele então, no final da vida, irmãos, olha que bonito, ele escreve o livro de Eclesiastes dizendo o seguinte: olha, eu sou esse homem que experimentou isso tudo, e eu cheguei a uma conclusão: tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Todas as coisas que o coração humano busca como significado e sentido último da sua vida, a parte de Deus e dos seus mandamentos, é inútil, é vazio, é vão, porque tudo vai passar. Como dizia o Caio Fábio, tudo é bolha de sabão. Hoje pode ser muito bonito, mas amanhã tudo vai se perder. Então, irmãos, é um livro maravilhoso que é um livro muito bom para a gente ler e meditar sobre ele. E no capítulo 4, irmãos, tem o tema do nosso ano aqui na IPVO, que o Senhor Deus me concedeu, me deu. A gente sempre ora, né? Eu sempre oro todo ano, quando vai chegando assim, mais o final do ano, eu começo a orar para que Deus possa falar comigo, não falar assim, igual os pentecostais falam que Deus fala, né? Falar através das circunstâncias, da palavra de Deus, e através de uma impressão no meu coração. E Deus é tão bom, irmãos, que Ele me dá até a frase assim, prontinha. E esse ano, né, eu orando, pensando, vendo a realidade da igreja, o Senhor Deus me deu essa frase, esse tema que é fortalecendo os laços, né? É o nosso tema, o tema desse ano da IPVO. Segue aí comigo o texto de onde eu retirei esse tema. Eclesiastes capítulo 4, a partir do verso 7 até o versículo de número 12.
Diz assim a palavra de Deus: então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém. Na Nova Versão Internacional está assim: um homem solitário. Não sei se a sua é. Um homem solitário. Ele não tem filho e nem irmã. Ou seja, se ele não tem filho, ele não tem esposa. E ele também não tem irmã. Então veja que esse homem não tem nem uma família que ele construiu, e ele não tem nem uma família anterior que era dele. Ele é um homem sem ninguém. Contudo, não cessa de trabalhar, e os seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isso é vaidade e enfadonho trabalho. Então veja, querido, que o verso 7 e 8, ele narra a vida desse homem que é desprovido de pessoas ao seu redor. Ele é um homem solitário, e ele faz do trabalho o sentido e o significado da sua vida. Você conhece gente assim? Você conhece gente que é tão aficionado com o trabalho que é capaz de perder tudo mais por causa do trabalho? Só que esse homem, irmãos, ele é um homem já que não tinha. Agora o texto não fala se ele não tinha porque ele usava o trabalho como significado e sentido da vida, ou se ele tinha e perdeu por causa do trabalho. O texto não diz isso. O texto só diz que ele é um homem sem ninguém. Ele não tem ninguém, ele não tem filho, ele não tem irmão, ele não tem ninguém. A realidade é o seguinte: esse homem se lança no trabalho como se o trabalho fosse algo que desse sentido e significado último à sua vida, e ele não pensa em gozar os benefícios do trabalho. Porque o texto é claro. Esse homem não diz, o que ele não diz que ele devia dizer? Para que trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? E é interessante, irmãos, que os bens da vida aqui certamente não é o dinheiro ou o fruto do trabalho dele. Os bens da vida são as pessoas ao redor que ele não tem. Está vendo? Para quem trabalho eu, se eu nego a minha alma os bens da vida? Interessante que você já notou que quando a gente fica feliz, a gente sempre quer ficar feliz ao lado de alguém. Você já notou isso? A pessoa malucada é que é feliz sozinha. Você já viu? É meio malucado. Mas a felicidade, irmãos, é uma coisa relacional e uma coisa que a gente precisa compartilhar com os outros, porque a alegria e a felicidade, ela só é genuína e verdadeira e só traz para a gente aquele frescor na alma quando essa felicidade é compartilhada com os outros, porque senão não tem sentido ser feliz. O homem solitário, irmãos, não tem sentido ele ser feliz, porque ele não tem ninguém para dividir a alegria e a felicidade dele. E essa é a ideia do texto. Ele é um homem que se lança no trabalho como sentido e significado último para a vida dele, mas ele não consegue compartilhar os benefícios do seu trabalho com as pessoas e se alegrar com elas. Por quê? Porque ele não tem ninguém. E ele termina dizendo, também isso é vaidade, ou seja, é inútil, é vazio, porque você não goza o bem do seu trabalho e não compartilha os benefícios por causa da sua solidão. Então, irmãos, veja que a ênfase desse verso até o verso 12 é o contraste entre o homem solitário que se lança em alguma coisa em busca de sentido e aquele homem que não é solitário, ele tem pessoas ao seu redor. É por isso que o versículo de número 9 diz logo em seguida: melhor é serem dois do que um. Veja que esse texto, irmãos, é belíssimo, porque ele mostra para nós aquilo que a Bíblia já vem dizendo, né? Deus não criou o homem para viver só, e nem a mulher. Desde o Éden foi assim. O salmista diz que Deus faz com que o solitário viva em família. Hoje tem muitas pessoas, irmãos, que por causa do seu jeito e da sua personalidade se isolam, preferem viver isoladas, preferem viver ou sem nenhum amigos, com pouquíssimos amigos, pessoas que não têm
com quem compartilhar as lutas e agruras da vida, porque se acostumaram a viverem isoladas em si mesmas. Como tem pessoas assim hoje em dia, irmãos? E na verdade esse texto é um alerta contra o homem solitário. E quando eu falo homem, por favor, mulheres, se incluam aqui. Contra aquele que vive só e de repente se lança ao trabalho, como se o trabalho fosse o sentido e o verdadeiro significado da vida. Mas por favor, não me compreendam mal, viu? O trabalho, ele é uma dádiva de Deus para o homem e para a mulher. E o trabalho traz dignidade para o homem e para a mulher. Mas aqui nesse texto, o problema desse texto é que o trabalho, ele não pode ser uma realização última para que o homem encontre sentido e significado da vida, porque senão o trabalho fica no lugar de Deus. O Deus dele é o trabalho. Por exemplo, o meu tio, casado com a minha tia Kerma, irmã da Cecília, mãe da Teresa, entendeu, né? Isso. O meu tio era um homem desse tipo. Ele era um homem aficionado no trabalho. Ele era diretor do SERPRO, do Serviço de Processamentos de Dados do Governo Federal. Era um homem que tinha um cargo elevado. Era um homem assim importante. Tinha muitas pessoas que deviam favores a ele. Pois bem, ele trabalhava assim diuturnamente, dia e noite. Quando ele aposentou novo, porque ele começou a trabalhar muito novo. Quando ele aposentou, e ele poderia gozar dos benefícios, por quê? Porque a aposentadoria dele, Antônio, ele ganhava integral do que ele ganhava na ativa. Ele era funcionário federal. Então imagina só, um homem novo, saudável, que trabalhava num órgão alto do governo federal, se aposenta jovem. Só que aí aconteceu um fato interessante, eu sei porque ele era irmão da minha avó, então ele sempre estava lá em Ubaia, a gente cresceu com os primos. Interessante que quando ele tirou a aposentadoria dele, que o contra-cheque chegava lá na conta dele, o dinheiro todo sem ele fazer nada, todos os dias, na mesma hora, ele levantava e ia para o SERPRO, todo dia. E só voltava de noite na hora que ele voltava. Isso era um enrosco, irmãos, na cabeça da tia Kerma e um enrosco na cabeça dos filhos. Por quê? Porque esse homem, irmãos, é claro, ele não tinha nenhum tipo de relacionamento com Deus. Infelizmente, o meu tio Antônio era ateu. E ele se gloriava em dizer isso. Ele não cria em nada, ele só cria nele. Ele falava isso. Eu só crio em mim. E aí, quando aposentou, irmãos, sabe o que ele fez? Ele acordava todo dia 6 horas da manhã e ia para o SERPRO. E ficava lá, rodando lá dentro igual uma penada. Porque ele não tinha mais trabalho para fazer. As pessoas do SERPRO achavam aquilo ali muito esquisito. Chegavam a ligar para a tia Kerma dizendo assim: Kerma, dá um jeito no seu marido aqui, porque ele não sai daqui. Aí, veja bem, Antônio, que coisa interessante que aconteceu com ele. Todos os dias ele ia para lá. Podia viajar, podia passear, podia gozar dos benefícios do seu trabalho, podia dar um cheiro maior aos seus filhos, porque sempre foi um pai ausente, por causa da ficção do trabalho. Podia mudar um pouco o viés da sua vida, mas ele não foi capaz de fazer isso. Um belo dia, ele estava vindo do retiro do chalé, que é uma casa que a minha tia Kerma, esposa dele, construiu num condomínio fora de Belo Horizonte. Ele era novo, um homem forte, saudável. Ele não dirigia, porque a vida inteira teve motorista, nunca tirou carteira, mas tinha motorista, levava em casa, buscava em casa, tudo tinha carro federal para ele. Interessante que agora ele não tinha mais o carro, né, Antônio? Então ele ia de táxi para o SERPRO. Um belo dia, irmãos, ele vai no banco do passageiro com a minha tia para casa, no final de semana, para casa lá do retiro do chalé, e voltando de novo para Belo Horizonte, a minha tia para num sinal, e de repente ele do lado dela adormece assim, e ela então ficou tranquila. Quando ela chegou em casa, colocou o carro na garagem,
foi acordar o tio Antônio. Ele não estava dormindo, ele estava morto. Ele teve alguma coisa, um ataque cardíaco, alguma coisa fulminante, que matou esse homem num sinal em Belo Horizonte. Ele não emitiu um pio, ele declinou a cabeça, que a minha tia achou que ele estava dormindo, e quando ela ligou para nós, para contar a morte do tio Antônio, o jeito que ele morreu, irmãos, nós levamos um susto tão grande. E aí vem dois sentimentos, né? Não sei se você concorda comigo. É um jeito bom para morrer, né, Antônio? Fala a verdade. É ou não é, pastor? Não deu trabalho para ninguém, não ficou em cima da cama, de repente não é? Não sofreu, não fez ninguém sofrer, pelo menos com a doença. Mas em compensação, irmãos, veja bem que ironia. Não é uma ironia? A vida inteira, irmãos, trabalhando, e quando ele poderia desfrutar do fruto do seu trabalho, ele volta para o mesmo lugar e de forma assim irônica se despede desse mundo. E aí, irmãos, a gente entende o livro de Eclesiastes. Tudo isso é vaidade, tudo isso é inutilidade, é vazio e correr atrás do vento, porque é melhor serem dois do que um. Olha o que diz o texto agora. Verso 9, melhor é serem dois do que um. E aí ele começa agora a elencar, através de 4 situações distintas, por que é melhor serem dois do que um. Porque não é bom você estar sozinho. Aí que está o link do texto. Ele vai mostrar como a presença de pessoas ao nosso redor nos auxiliam nas mais diversas circunstâncias da vida. Primeiro, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Ou seja, a realização, o trabalho, o empreendimento vai ser muito mais bem sucedido se você não fizer sozinho. Se você tiver alguém do seu lado, você vai ser muito mais recompensado quando você não achar que é só você que é o dono da cocada e faz a coisa certa. Mas quando você se alia a outras pessoas com você, você vai colher mais, você vai render mais, você vai ter mais benefícios do seu trabalho. Segundo, olha aqui, verso 10. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Irmãos, melhor serem dois do que um. Por quê? Porque se você estiver sozinho, caminhando pelas estradas pedregosas da Palestina, em viagem, se você tropeçar e cair e machucar, se você estiver sozinho, quem vai te ajudar? Você vai ficar lá, não vai ter quem te ajude. E o texto diz, ai daquele que estiver só, porque se ele cair, não tem ninguém que o levante. Irmãos, é uma outra circunstância da vida. Falei aqui na reunião de oração, quem passa por esse mundo sem tropeço? Sem cair em alguma coisa, sem falhar, sem pecar, sem de repente se machucar. Mas o texto diz o seguinte, ai daquele que está só, porque se cair, não tem ninguém que o levante. A bênção, irmãos, da cooperação e de você não ser um homem ou mulher solitário se encontra nessas circunstâncias da vida. Terceiro, verso 11, também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Esse texto, embora se fale muito nele em casamento, ele não fala nada de casamento, viu, gente? Ele pode ser aplicado no casamento, mas esse texto não fala que dois dormindo juntos é homem e mulher, é cônjuge, não fala. Isso aqui é o contexto daquela época, porque as viagens naquela época eram viagens perigosas, o terreno era muito perigoso, não tinha hospedaria, e as pessoas levavam as suas tendas, e elas armavam as suas tendas, e no período do frio, como é que vai esquentar adequadamente? E uma das formas que as pessoas se esquentavam, elas dormiam todas juntas, amontoadas, porque assim o calor corporal, o seu calor corporal de 36,5 graus vai aquecer o companheiro. Mas ai daquele, irmãos, que estiver só, ele vai morrer de frio, ele não tem ninguém que o esquente. Então é uma outra circunstância naquele contexto,
que serve também para nós hoje, nos períodos frios, nos períodos de intempéries da nossa vida. Como a gente precisa de alguém perto para aquecer o nosso coração, não é? Para nos animar, nos aquecer e não deixar que o gelo tome conta de nós. E por fim, ele fala também das viagens, mas agora quando existem salteadores e talvez alguns inimigos na estrada. Olha o verso 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Aqui a ideia é o seguinte: eu estou viajando, o caminho é perigoso, eu posso tropeçar. Se eu estou com alguém, esse alguém vai me ajudar. Se eu estiver viajando num período de muito frio, eu vou poder armar a minha tenda e eu vou poder me agasalhar e ficar encostado e perto da pessoa, porque assim eu vou pegar um pouquinho do seu calor e ele do meu. E por fim, se nós nos depararmos com um bandido, com um salteador, com um assaltante, e esse assaltante quiser vir em direção a mim para me roubar, eu estou com alguém, os dois lhe resistirão. Então veja, querido, que a ideia aqui é como isso é muito mais promissor do que o homem solitário. O homem solitário morre de frio. O homem solitário, quando cair, não tem ninguém para o ajudar a levantar. O homem solitário, o fruto do seu trabalho é a dura pena, porque não compartilha com ninguém. O homem solitário, quando vem um inimigo sobre ele, ele está à mercê, porque ele está sozinho. Falei na reunião de oração, inclusive hoje, que Jesus mesmo conta uma parábola sobre o salteador, lembra? Parábola do bom samaritano. Essa era o contexto da época. Viagens perigosas, assaltantes na estrada, e de repente, se você estiver com alguém, os dois vão encarar o bandido e ele vai fugir. E aí, irmãos, ele termina isso com um provérbio da época. Olha o que diz. Verso 12: o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Veja que mais uma vez ele termina, ele conclui esse bloco com um fechamento e uma conclusão bonita através de um provérbio na época. E certamente vocês que já frequentam igreja, já foram em encontros de casais, já ouviram essa palavra, né? Que o cordão de 3 dobras é o quê? Pode falar. É o marido, a mulher e Jesus, né? Pastor, é pecado eu pensar isso do texto, ou é heresia? Não, irmãos, não é. É uma aplicação bonita do texto, porque afinal de contas, quem é o nosso companheiro mais próximo? É o nosso cônjuge, não é? Então, de certa feita, tudo isso aqui tem a ver com o nosso cônjuge. Mas o texto não está falando sobre isso. Ele está falando sobre a diferença entre um homem solitário e um homem que vive na companhia de outras pessoas e se relaciona com outros. E ele termina dizendo: porque o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. A ideia aqui é o seguinte: naquele tempo, o fio de uma corda era tecida com 2 fios. Certamente as pessoas faziam isso por economia, porque era muito difícil encontrar e tecer aquilo. Então elas faziam as suas cordas de 2 fios. Só que essa corda, quando sujeita a uma pressão maior, ela se rompia. Então, aqueles mais afortunados que precisavam usar uma corda mais forte para trançá-las de forma mais forte, usavam 3 fios para trançar essa corda e ela ficar mais resistente. É exatamente isso que significa esse versículo. Inclusive, na Nova Versão Transformadora, é exatamente isso que diz o texto: a corda com 3 fios não se arrebenta com facilidade. Então, irmãos, veja que esse texto termina de uma forma bonita, dizendo como é bom nós termos os nossos laços unidos e fortalecidos. Pronto, de onde vem o tema da nossa igreja. Por quê, pastor? Porque, irmãos, uma igreja que cresce, uma igreja que nós temos a graça de receber tantas pessoas todos os anos, ininterruptamente, nós temos, todo crescimento tem a tendência da dispersão, sabia?
tudo que cresce tende a dispersar. Porque de repente os números aumentam, os relacionamentos ficam mais frágeis, há uma maior dificuldade de se relacionar uns com os outros. E aí sabe o que acontece? A igreja cresce, mas ao mesmo tempo esse crescimento não traduz em glórias a Deus. Por quê? Porque da mesma forma que entra, sai. A porta da frente fica tão grande quanto a porta dos fundos, como diz o pastor Jeremias. Pastor, o que cada um de nós e a liderança de uma igreja conscienciosa, bíblica, que olha para as Escrituras, a gente precisa sempre manter vivo numa igreja que cresce? Dentre muitas coisas, uma coisa são laços fortes. Fortalecer os laços. E quando eu digo fortalecimento de laços, eu digo que cada um de nós, que é participante de uma igreja de Cristo, precisa se esforçar para estreitar os relacionamentos, solidificar esses relacionamentos e fortalecer os laços desse relacionamento. Por quê? Porque se nós conseguirmos desenvolver relacionamentos fortes com Cristo e com os irmãos, dificilmente a corda vai arrebentar. Amém? Tem muitos pastores que são muito preocupados com números. Eles querem igrejas lotadas. E por isso eles fazem coisas mirabolantes para encher as igrejas. Irmãos, sabe o que é isso? É vaidade e correr atrás do vento. Porque o mais importante não é o número, embora seja importante uma igreja crescer. O mais importante é a igreja crescer em unidade e em comunhão de uns para com os outros. E nós entendermos que cada crente tem o papel primordial de se importar, de se relacionar, de buscar esse fortalecimento de laços com os irmãos. É algo que eu preciso me esforçar para fazer. E não simplesmente esperar que tudo chegue em mim, que eu sou apenas um receptor e que se não chegar em mim não serve para mim. Não. Fortalecer os laços é uma via de mão dupla. A igreja promove várias coisas para que as pessoas se conheçam, se relacionem, se alianciem, se tornam amigas, participem do mesmo trabalho, construam uma amizade duradoura e sólida, mas isso também depende de cada um de nós. Por isso, irmãos, isso é um trabalho de duas vias, entende? Por isso é que esse texto é tão precioso, é porque é um ajudando o outro, os dois lhe resistirão. Eu aqueço o meu irmão e o meu irmão me aquece. É tudo bonito porque é uma via de mão dupla, né? E é isso, irmãos, que Deus quer de mim e de você. Para quê? Para no dia que Deus for servido e nos levar para o nosso novo lugar, na terra de Canaã, entendeu? A gente não tem apenas uma igreja cheia de números, mas a gente tem uma igreja cheia de amigos, irmãos, que a gente se relacione, que a gente gosta de estar junto e que a gente crie com eles uma história de vida. Amém?